minimiza consórcio da paz. E cabeça do crime organizado está na praia de Miami, não na Penha ou no Alemão, afirma Fernando Haddad. E combate ao crime pode ser feito sem tiro, afirma também o secretário da Receita sobre controle das fronteiras. E nomes atribuídos à Japinha do CV não estão na lista de mortos identificados até o momento lá no Rio de Janeiro. E no carrossel de imagens podemos ver aqui nesta fotografia sobre sepultamento. O Ravel Rios, um dos 121 mortos na operação policial da última terça, dia 28 de outubro, é enterrado no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Agora, em São Paulo, Coalizão Negra convoca ato na Avenida Paulista com apoio de entidades sociais e coletivos contra essa operação no Rio de Janeiro, como a gente consegue observar nesta fotografia. Agora, um outro assunto, aqui diz que leilão de megaterminal em Santos pode ficar para 2026 e as empresas se movimentam. O Folha de São Paulo traz aqui um assunto sobre o mercado de trabalho. 5,5 milhões de CLTs migram direto para regime de PJs. E governo suspeita de fraude. O Ministério do Trabalho e Emprego crê que grande parte dos trabalhadores pode ter sido obrigada. Já para o Congresso Nacional, Alcolumbre insiste em Pacheco no Supremo e senador evita outro partido até a decisão de Lula. E ainda sobre o Congresso, relator afirma que voto distrital misto afasta facções e tem sinal positivo dos maiores partidos. O deputado Domingos Neto diz que a urgência pode ser aprovada no mês de novembro. O Folha também nos traz aqui dois editoriais em destaque neste sábado. O primeiro, esqueletos no armário estatal. Eletronuclear tem como sócia a JIF dos irmãos Batistas e pede socorro financeiro. Já o segundo texto em destaque, queda no desmatamento fortalece o governo Lula na COP30. São necessárias ações que contenham a degradação florestal da Amazônia. Falando agora sobre os Estados Unidos, temos aqui a notícia que o George Santos, que foi perdoado pelo Donald Trump, diz que agora quer reformar o sistema prisional. O ex-deputado ficou quase 3 meses preso, acusado de fraude e roubo de identidade. Para o mercado imobiliário deste sábado, programa de atualização de imóveis exige manter bem por 5 anos para ter benefício. Projeto prevê redução do imposto sobre ganho de capital para 4% na pessoa física. Falando agora sobre a COP30, temos aqui essa informação que a sociedade civil reclama de corte de até 50% no número de credenciais para a COP30. E Belém tenta uma transformação bilionária com esse evento da COP. Agora, na editoria de saúde, temos um destaque para o Novembro Azul. Câncer de próstata mata 48 homens por dia aqui no nosso país, apesar de alta chance de cura. Entre 2015 e 2024, houve um aumento de 21% no número de mortes no país por essa doença. E na televisão, em despedida como âncora do Jornal Nacional, William Bonner faz stand-up e imita Cid Moreira. E para a previsão do tempo, cidade de São Paulo deve ter temperatura entre 16 e 25 graus Celsius e chuva também neste sábado, dia 1º de novembro. Umidade e vento quente podem favorecer a formação de nuvens no fim de semana. Agora, na seção Pare para Ler, fala justamente sobre essa questão do roubo no Louvre, lá em Paris. Aqui diz que após esse roubo de joias, Louvre instalará sistemas anti-invasão. E esse crime levou peças avaliadas em mais de 100 milhões de dólares. Expôs falhas na segurança do museu. A ministra afirma que equipamentos estão completamente desatualizados. Agora, nas matérias especiais de hoje, temos um primeiro assunto para a economia verde. Um estudo técnico mostra como um painel flutuante reorganiza o uso de energia solar.
fotovoltaica associada à estrutura das hidrelétricas criaria usinas híbridas. E no caderno Todas, medicamentos diminuem risco de morte por câncer de mama, mas o acesso no SUS é limitado. Nos assuntos de economia, primeiro assunto é para o Black Friday. Lojas começam a oferecer promoções da Black Friday e veja calendário e descontos. Mercado Livre, Casas Bahia e Shopee estão entre as empresas que já oferecem essas promoções. Agora um outro destaque. Câmara apoia fim de supersalários, mas rejeita reformas fiscais. Deputados dizem ver chance de aprovação de controle sobre autos contra cheques. E falando ainda sobre esse assunto de economia, temos mais um destaque para a reforma tributária neste sábado. Cashback da reforma tributária pode elevar em até 12% a renda das famílias, diz FGV. Acréscimo médio mensal será de 10% no Brasil, mas varia de acordo com a região. Sobre tecnologia, temos aí o embate entre Google e Microsoft, a batalha dos modelos de negócios de inteligência artificial. Aqui nos informa que um novo acordo dá à Microsoft participação de 20% na OpenAI, criadora do ChatGPT. Sobre política, Mota defende voto distrital misto para evitar parlamentares financiados por facções criminosas. O presidente da Câmara dos Deputados diz que vai colocar o tema na ordem no dia. E o próximo assunto, Ricardo Salles e Derrite articulam dobradinha para o Senado por São Paulo em 2026. Políticos discutem pacto de não agressão, caso não seja possível ter uma aliança formal. Nos destaques internacionais de hoje, o Folha de São Paulo traz aqui uma análise. Guerra no Sudão toma rumo terrível. Enquanto Trump desvia o olhar do conflito, o Al-Fashir resistiu por 18 meses a cerco brutal no país até cair nas mãos da milícia RSF. E falando sobre os Estados Unidos, FBI prendeu várias pessoas que planejavam um atentado terrorista em Michigan, afirma o diretor. Agora, ele não dá uma explicação sobre essa ação e o atentado ocorreria, segundo o diretor, neste fim de semana. E o presidente do México pede a Lula uma cooperação brasileira para a produção de etanol. E os líderes reforçaram parceria entre os países e o chanceler deve vir ao Brasil no fim do mês. Agora, temos aqui um assunto sobre o cotidiano, que na verdade é sobre a violência. No Rio de Janeiro, uma mulher morre e homem fica ferido após serem atingidos durante um tiroteio. A Bárbara Elisa, de 28 anos, foi baleada enquanto seguia de carro por aplicativo. E Rio de Janeiro indenizará a família de jovem morto em festa junina durante a operação em Santo Amaro. Esse acordo foi firmado após a mediação do Ministério Público e prevê pensão para o filho da vítima. E mais violência. Homicídios têm alta de 9% na capital paulista. Furtos crescem, roubos desabam no estado. Em setembro, foram 52 mortes na cidade, o que torna o mês o segundo com mais vítimas em 2025. Agora, um próximo assunto é do caderno de ciência aqui da Folha. Vala comum na Croácia abriga mortos durante o Império Romano. Os arqueólogos acharam esqueletos de 1.700 anos durante obras em universidade. Agora, na editoria de saúde, bares e restaurantes de São Paulo apostam em confraternizações para superar essa crise do metanol. Pesquisa da Brasel mostra que 73% dos empresários esperam um aumento nas vendas. E Conselho do Ministério Público expõe racha ao barrar braço federal em fiscalização da operação lá no Rio de Janeiro. Ainda falando sobre o Rio, o major da Polícia Militar
pediu ajuda à líder do CV para recuperar um carro roubado, mostra a investigação policial. E como nós vimos, de acordo com a pesquisa Datafolha, a operação mais letal foi um sucesso para 57% dos moradores do Rio de Janeiro. E Lula freia a queda nas redes após crise da operação policial no Rio de Janeiro, mostra um levantamento. Agora temos aqui na capa do jornal Estado de São Paulo 3 principais destaques para este fim de semana. Primeiro é do Caderno de Cultura, looks que confinam passam por inovação. E ainda no Caderno de Cultura temos aqui Tremembé retrata presídio dos famosos. Detentos ilustres são mostrados em série. Agora sobre a alimentação no Caderno Bem-Estar, na dose certa. O que é mito e o que é verdade a respeito da querida proteína. Agora a manchete de hoje é sobre essa questão do Estado versus a criminalidade. Facção abrigava traficantes de fora do Rio e financiava escola do crime. Identificação de 99 mortos na operação revela que 42 tinham mandado de prisão. As investigações que levaram à mega operação policial de terça-feira no Rio, que deixou 121 mortos, apontam que favelas eram usadas pelo Comando Vermelho como um refúgio de traficantes de outros estados e também como centro de treinamento para novos criminosos dessa facção. O governo do estado informou que os 99 primeiros mortos identificados tinham antecedentes criminais. Conforme informações do estado, 42 tinham mandado de prisão pendente e 78 apresentavam relevante histórico criminal com passagens por tráfico de drogas e homicídio, entre outros crimes. E além disso, 40 desses criminosos eram de outros estados, inclusive aqui do nosso estado, do Ceará. E relator da PEC da Segurança prevê prisão após segunda instância, já falando sobre a política nacional. E no Judiciário, CNJ vai mapear facções criminosas, anuncia Edson Fachin. Já na editoria de Economia e Negócios, governo prepara projeto que mira de orçamento a estatais e ONGs. Essa proposta de lei mexe no funcionamento de órgãos federais, nas transferências da União e também na gestão de gastos. Já um assunto internacional em destaque, Maduro pediu ajuda à Rússia, Irã e China contra a ameaça dos Estados Unidos. Ditador venezuelano solicitou radares, reparos de aviões e mísseis, aponta um documento obtido pelo Washington Post. Já sobre o sistema bancário, temos aqui essa informação que discussão sobre impostos gera embate entre bancos e fintechs. Para a Febraban, Roberto Campos Neto, do Nubank, propõe que as fintechs paguem meia entrada. Ainda falando sobre a economia, executivo de mais de 60 anos, na verdade, ganha espaço no quadro das companhias. E para o desemprego, taxa foi de 5,6% em setembro, que é a mais baixa da série do IBGE. E sobre a COP30, o Brasil prevê 57 líderes em cúpula sem Trump e Milley. E por último, no Estadão, temos aqui este destaque sobre uma navegadora solitária e inspiradora. A mulher mais jovem a concluir a passagem noroeste no Ártico, Tamara Klink, de 28 anos, fala da viagem e envia alerta sobre mudança climática à COP30. Ela afirma que eles devem ser ambiciosos. Já no jornal Globo, deste sábado, dia 1º de novembro, temos aqui a manchete que é sobre essa guerra no Rio de Janeiro. 3 dias após a operação, o governo propõe agravar pena contra facções. O projeto enviado por Lula ao Congresso eleva a até 30 anos punição para integrantes do crime organizado e Mota promete prioridade.
Buscando dar uma resposta rápida na segurança após o tema retomar o protagonismo com a mega operação policial no Rio, o presidente Lula enviou ontem ao Congresso um projeto de lei que cria o tipo penal de facção criminosa e agrava, podendo elevar até 30 anos a pena prevista para criminosos integrantes de grupos que exercem um domínio territorial no país, como é o caso da facção criminosa CV. O presidente da Câmara, que é Hugo Mota, disse que dará prioridade na tramitação desse texto. Ele afirmou o seguinte: não dá para achar que vamos enfrentar o crime organizado sem radicalizar. Inclusive, outras repercussões, Paraguai e Argentina veem CV e PCC como terroristas e fomentam o movimento da oposição aqui no Brasil. Anúncio dos países vizinhos deu força a discurso da direita brasileira, que quer a mesma equiparação. Governo Lula, no entanto, alega risco à soberania. E aqui temos uma entrevista com o senador Alessandro Vieira sobre este assunto. Ele afirmou o seguinte: a CPI vai mirar andar de cima e deve evitar narrativas políticas. Para o senador, o governo Lula não tem projeto para a segurança e operações como a do Alemão só enxugam gelo. E ele também lista prioridades para a CPI do crime organizado. Inclusive, também temos mais um destaque na capa do jornal Globo, que a maioria dos mortos tinha crimes na ficha ou mandado de prisão, porém, nenhum estava na denúncia do Ministério Público. Balanço da operação já identificou 109 pessoas mortas nos confrontos no Alemão. Segundo a polícia, 78 tinham anotações por crimes graves. 43 eram foragidos, com mandados de prisão em aberto, e 54 eram traficantes de fora do Rio de Janeiro. Cruzamento de dados mostra que nenhum dos identificados constava da denúncia do MP, que baseou essa operação. E aqui temos esta imagem que fala sobre sinais de uma zona conflagrada. Aqui diz que os moradores dos complexos do Alemão e da Penha contam como suas vidas são impactadas diariamente pela violência e pelo medo. Das vias fechadas por barricadas, há mudanças na simples rotina para comprar pão e até mesmo os códigos de conduta impostos pelos criminosos aqui desta região do Rio de Janeiro. Ainda falando sobre essa violência cotidiana no Rio, uma mulher morre ao ser atingida durante tiroteio na linha amarela. Nesse caso aconteceu ontem, dia 31 de outubro. Mudando de assunto, falando agora sobre saúde mental, sai a conversa no divã e entra o texto no celular. Terapia através de mensagens de texto, prática em expansão, pode ser eficiente contra a depressão moderada, como um tratamento por vídeo, afirma estudo. E sobre clima desalinhado, a ausência dos Estados Unidos na COP30 pode esvaziar ou facilitar os debates. Para os ambientalistas, essa confirmação de que, segundo o maior emissor de gases do efeito estufa do mundo, não estará no evento é ruim, porém, afasta o temor de pressão por agendas negacionistas. E sobre a central da COP, temos também aqui um destaque que Gates e Trump e a nova dupla de ataque à agenda climática. E de acordo com os dados do IBGE, o desemprego se estabiliza em 5,6%, com uma renda recorde. No mês de setembro, pelo terceiro mês seguido, o índice perdeu ritmo e conservou-se no mesmo patamar. Em paralelo, renda média é a maior da série histórica desde 2012. Com o mercado ainda aquecido, a expectativa de analistas é que o Banco Central mantenha a taxa de juros em 15% na semana que vem. E falando sobre esportes, temos aqui um assunto sobre 37 dias de decisões e rivalidade aquecida. Os finalistas da Libertadores e brigando pelo Brasileiro, Palmeiras de Abel Ferreira e Fla de Felipe Luiz,
jogam a sorte da temporada em 10 jogos. E por último, temos um destaque especial do segundo caderno. Histórica passagem de bastão. A edição de ontem à noite do principal telejornal da história brasileira foi marcada pela despedida de William Bonner, após 29 anos na bancada do Jornal Nacional. Em entrevista conjunta com seu sucessor, César Tralli, ele reflete sobre as mudanças no jornalismo nessas últimas décadas e a responsabilidade de informar milhões de pessoas todos os dias. Ele afirmou que o Jornal Nacional é um patrimônio do público brasileiro. Dando continuidade, agora com os destaques na capa do Correio Brasiliense deste sábado, a ciência mais perto do produtor do cerrado. A restauração de áreas desmatadas com espécies nativas do bioma foi um dos temas do CB.agro, com o pesquisador José Felipe Ribeiro, na série sobre os 50 anos da Embrapa Cerrados. O especialista ressaltou a importância de aproximar o conhecimento dos produtores rurais na tarefa de preservar e recuperar o meio ambiente. Ribeiro defende uma mesa de discussão na COP30 sobre como capacitar agricultores e pecuaristas no atendimento à legislação do Código Florestal. E uma das ferramentas da empresa estatal é o Guia de Plantas do Cerrado para a recomposição da vegetação nativa. E abre aspas, mostra quais são as principais estratégias do plantio e quais são as principais espécies que o produtor pode consorciar para ter sucesso na recomposição do bioma, lembra o pesquisador José Felipe. E o cientista também vê a Embrapa levando à COP o melhor do conhecimento e das tecnologias desenvolvidas aqui no nosso país. E ainda falando sobre meio ambiente, temos aqui um alerta com os oceanos. No podcast do Correio, Ademilson Zamboni, ele que é diretor no Brasil da ONG Oceana, defendeu uma discussão ampla sobre a proteção da chamada Amazônia Azul, a aprovação de um projeto para pesca sustentável e a contenção do descarte de plásticos são também questões urgentes no país. E COP30 confirma 143 países, porém, Estados Unidos e Argentina seguem fora. E a manchete de hoje, após guerra no Rio, Planalto apresenta projeto antifacção. O debate político sobre a segurança e a violência se intensificou desde terça-feira, em que a polícia do Rio enfrentou traficantes do Comando Vermelho. A batalha terminou com a morte de 121 pessoas. Ontem, um dia depois de sancionar a lei que aumenta a proteção aos agentes públicos no combate ao crime, o presidente Lula enviou ao Congresso o projeto de lei antifacção para endurecer a legislação contra grupos organizados. E a proposta cria o termo facção criminosa. Também qualifica como hediondos os crimes cometidos a serviços dessas facções, ampliando as penas e facilita o acesso a instrumentos e autorizações para investigação. Abre aspas. As facções só serão derrotadas com o esforço conjunto de todas as esferas do poder. Fecha aspas, foi o que afirmou Lula em suas redes sociais. Agora, o PL deve enfrentar a resistência da oposição, que já montou o chamado Consórcio da Paz para atuar na segurança pública. E a Celina Leão confirma. GDF vai ajudar nas ações de Castro. E especialistas criticam pedidos de decretação de GLOs. E o relator da PEC afirma: o Brasil precisa reagir ao crime. E falando sobre ainda essa situação do Rio de Janeiro, aconteceram alguns protestos nas ruas. Em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, manifestantes cobraram explicações e também a punição pelas 121 mortes na operação contra o tráfico de drogas. Um outro assunto é para a religião, que a Igreja Messiânica realiza amanhã o culto às almas dos antepassados, e essa caravana de fiéis foi a São Paulo para a celebração no solo sagrado.
E veja também os horários dos cemitérios no Distrito Federal. Um outro assunto do Caderno de Esportes fala sobre os caminhos para a glória. Protagonistas das disputas pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores, Palmeiras e Flamengo têm 10 jogos cada até 7 de dezembro. Entre eles, a final única do torneio continental no próximo dia 29 em Lima, no Peru. Falando sobre educação, para encarar a redação do Enem, Ana Júlia Lopes e Ana Júlia Leal estão na reta final dos preparativos para o Enem, em 9 e 16 de novembro. E a redação é um desafio para as adolescentes. Cartilha do MEC dá dicas de como fazer essa etapa decisiva no exame. E ainda falando sobre educação, decreto consolida política de educação inclusiva, garantindo que estudantes da educação especial sejam incluídos em classes de escolas comuns. E mais uma entrevista em destaque fala sobre ampliação, que ao CB.poder, o diretor-presidente do GEAP, Douglas Figueiredo, falou sobre a meta da empresa de atingir 400 mil beneficiários. E por último, no Correio, tensão entre Estados Unidos e Venezuela cresce. A imprensa americana divulga que Donald Trump planeja bombardear instalações militares no território venezuelano nas próximas horas ou dias. E o presidente republicano nega e diz que a informação não é certa. E Nicolás Maduro teria pedido ajuda à Rússia. Agora no Jornal Cearense O Povo desta manhã de sábado, temos aqui a manchete de hoje. 7 membros do CV morrem em confronto com policiais. Os suspeitos integravam facção e estavam se preparando para atacar o grupo rival Terceiro Comando Puro, que responde pela sigla TCP, quando foram interceptados por policiais militares. Isso aconteceu lá em Canindé. E aqui também diz que outros 8 conseguiram empreender fuga. Já na política, Lula assina projeto de lei antifacção e o texto será enviado à Câmara. E em cidades, facções criminosas expulsaram moradores em 49 bairros de Fortaleza. Também temos aqui um assunto em destaque sobre esportes. Série A. Fortaleza encara Santos em reencontro com o Vojvoda. Agora em cidades, temos o Dia de Finados. As famílias antecipam preparativos e homenagens nos cemitérios. Também um assunto para a economia. Ceará recupera a produção de tilápia e se articula para voltar a exportar. E por último, temos um destaque especial do Caderno Vida e Arte. Criado há 93 anos, o Bar Avião é reaberto lá na Parangaba com uma nova proposta, como a gente consegue observar aqui nesta foto. Agora, no jornal Valor Econômico, temos aqui um destaque. Lula envia projeto de lei antifacção ao Congresso e diz que diferenças políticas não podem impedir avanços. O projeto de lei endurece as penas e amplia os instrumentos de combate às organizações criminosas. O presidente Lula assinou nesta sexta-feira, dia 31, o projeto de lei que endurece as penas e amplia os instrumentos de combate às organizações criminosas. Ao enviar o PL antifacção ao Congresso, ele afirmou que as facções só serão derrotadas com um esforço conjunto de todas as esferas do poder e que diferenças políticas não podem ser usadas como um pretexto para que se deixe de avançar essas matérias em torno do tema. E ele afirmou o seguinte em um vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira: assinei e envio hoje ao Congresso o PL antifacção com urgência urgentíssima. Nós vamos mostrar como se enfrenta as facções, crime organizado e aqueles que vivem da exploração do povo mais humilde. Esse projeto cria
a modalidade de organização criminosa qualificada com uma pena de 8 a 15 anos de prisão quando houver domínio de território ou também o uso de violência, casos que atingem diretamente milícias e facções. E Lula disse que o PL se soma à proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que foi enviada ao Congresso no mês de abril, mas que vem enfrentando resistência da oposição e também de partidos do Centrão. E diante da importância do tema, o presidente afirma confiar no empenho dos parlamentares para a rápida tramitação e aprovação das matérias. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a votação da PEC da Segurança Pública deve ocorrer no mês de dezembro. A assinatura do PL ocorreu na tarde de sexta, no Palácio do Planalto, em agenda com os ministros da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, da Defesa, José Múcio, e também com o advogado-geral da União, Jorge Messias. Em postagem, Lewandowski, cuja pasta que elaborou o PL, disse que a proposta é um mecanismo moderno que vai combater esse flagelo nacional que são as facções criminosas. E ainda de acordo com o ministro, elas serão combatidas dentro do Estado Democrático de Direito e, além das penas mais severas, o projeto também prevê novas ferramentas de investigação, como infiltração de policiais e delatores, criação de empresas fictícias para desmontar esquemas e intervenção judicial em companhias usadas por facções e também estabelece regras para a gravação de conversas entre presos e advogados, mediante uma autorização judicial, e garante instrumentos que blindam os órgãos públicos da atuação de membros desse tipo de organizações criminosas. E ainda falando sobre essa mega operação no Rio, de acordo com a Atlas Intel, 55% aprovam a mega operação que resultou em 121 mortes no Rio de Janeiro. E na capital do estado, o índice de aprovação é ainda maior, bate 62,2% de aprovação. E Tarcísio de Freitas defende virada de jogo na segurança pública após a operação no Rio. Para o governador de São Paulo, facções criminosas têm de ser equiparadas a grupos terroristas. Falando sobre as emendas parlamentares, a Polícia Federal faz 8ª fase de operação para investigar fraude em licitações e desvio de emendas parlamentares. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e o sequestro de valores obtidos de forma ilícita em Brasília, São Paulo e também em 2 cidades do Tocantins. No Legislativo, Câmara prepara projeto que institui voto distrital misto para deputado. Esse sistema atual é conhecido como lista aberta, pela qual os eleitores escolhem seus candidatos em um cardápio pré-determinado. Agora, no distrital misto, o eleitor vota 2 vezes, uma em um candidato obrigatoriamente do seu distrito e a outra em um partido de sua preferência. E sobre a trama golpista, Alexandre de Moraes manda Mauro Cid começar a cumprir pena por tentativa de golpe em regime aberto. O ministro do Supremo Tribunal Federal também determina a retirada da tornozeleira eletrônica do ex-ajudante de Bolsonaro. E Maria Cristina Fernandes escreve a seguinte análise: Escritório de Combate ao Crime dá continuidade ao que já existe. Dúvida é se essa resposta será capaz de romper limites impostos pelos arranjos locais entre o crime e o Estado em ano eleitoral. E Michele Bolsonaro defende a ação que matou 121 pessoas no Rio e critica Lula e o PT. A ex-primeira-dama diz que mortos são narcotraficantes e colheram o que plantaram. Agora, um outro destaque: texto do projeto do governo mudou.
para incorporar o termo facção criminosa. Aqui informa que o texto do projeto assinado na tarde de sexta pelo presidente Lula mudou depois da operação que vitimou 121 pessoas na zona norte do Rio. Apesar de ter sido conhecido desde o início como PL antifacção, a facção criminosa era tratada como uma organização criminosa qualificada. E era dessa forma que, no texto enviado pelo Ministério da Justiça à Casa Civil, na semana passada, se diferenciava facções de organização criminosa, decorrente da reunião de 4 pessoas para o cometimento de um crime. Agora, no texto que foi assinado ontem, sexta-feira à tarde, ao termo organização criminosa qualificada, foi acrescentado entre parênteses facção criminosa. Este PL muda a Lei de Execuções Penais e a Lei de Organizações Criminosas. Permite a infiltração de um CNPJ para atrair a movimentação de ativos do crime, como, por exemplo, a criação de uma fintech fictícia, e que o confisco de bens do crime seja feito sem que a decisão transite em julgado. E o texto ainda amplia para todas as penitenciárias do país o monitoramento de conversas entre presos e advogados, com autorização judicial, blinda órgãos públicos da atuação de integrantes das facções e prevê um Banco Nacional de Dados de organizações criminosas. E hoje inexiste uma certidão nacional, nada consta. E de acordo com dados, mais de 6 mil presos entre 2019 e 2024 conseguiram comprar armas no estado em que conseguiram a certidão nada consta, depois de terem cometido crime em outra unidade da federação. E o Ministério da Justiça espera que o PL seja impulsionado pela reação do Congresso à Operação do Rio, na esteira da PEC da Segurança, que depois de 6 meses ganhou um prazo para a apresentação do relatório, 4 de dezembro. A prioridade da oposição, porém, é a aprovação do PL, que equipara as facções criminosas a organizações terroristas. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, vai reassumir sua cadeira na Câmara dos Deputados para relatar o projeto, a pedido do governador Tarcísio de Freitas. A denominação converge com a abordagem do governo Donald Trump sobre esse tema. Ainda na política, resistência à urgência do projeto do devedor contumaz mobiliza PL e bancada da bala. Esse projeto foi aprovado por unanimidade no Senado. E governadores de oposição querem colocar país no radar do intervencionismo de Trump, afirma Gleisi Hoffmann. A ministra critica a atuação de gestores contra a PEC da segurança e diz que o grupo investe na divisão política. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, critica a atuação de governadores de direita, citando nominalmente o de Goiás, Ronaldo Caiado, por trabalharem contra a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, enviada pelo presidente Lula ao parlamento. Ela afirmou o seguinte: ao invés de somar forças no combate ao crime organizado, como propõe a PEC da segurança enviada pelo presidente Lula ao Congresso, os governadores da direita, vocalizados por Ronaldo Caiado, investem numa divisão política e querem colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar de Donald Trump na América Latina. E mais outro destaque também, a Marina Silva critica a aprovação da MP do setor elétrico. Ela afirma que isso está na contramão dos esforços do governo. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima citou como exemplo de a MP ir contra os esforços do governo, dispositivos que atendem usinas a carvão e subsídios para o setor, entre outros trechos. E Dino cobra do governo informações sobre empresas do PERSE que receberam emendas PIX. O ministro vem solicitando dados de beneficiadas pelo programa de auxílio
do governo. Nessa matéria diz que o ministro Flávio Dino, do STF, cobrou na última sexta-feira, dia 31, que o governo federal apresente informações sobre as empresas beneficiadas pelo Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos, PERSE, que receberam transferências especiais parlamentares, as chamadas emendas PIX. E o magistrado também quer um cronograma de análise dos planos de trabalho. E Dino constatou que, apesar de a Advocacia Geral da União ter dado uma resposta parcial sobre o seu questionamento, ainda não foram entregues todas as informações que o ministro vem solicitando desde o mês de março deste ano. De acordo com a instituição, havia uma dificuldade para obter esses dados, que seriam resolvidos com a apresentação das prestações de contas, e o ministro deu um novo prazo de 30 dias. Em setembro, o governo apresentou as novas informações, mas Dino entendeu que ainda não eram suficientes e, por isso, deu mais 60 dias para a complementação dos dados, sob pena de adoção de medidas coercitivas em face dos gestores omissos. E aqui, a matéria do Valor Econômico nos explica que essa empresa, o PERSE, foi criado durante a pandemia de Covid-19 em 2020 para dar suporte a empresas do setor de eventos prejudicadas com isolamento social, por meio da isenção de impostos e auxílio financeiro. E o programa foi extinto em abril de 2025, após atingir o limite de 15 bilhões previsto em lei, e os benefícios fiscais foram encerrados. E Jabuti pode inviabilizar projetos da Petrobras. Mudança em regra de cálculo de preço de referência pode resultar em mais arrecadação para o governo e menor rentabilidade para os projetos, avalia a empresa. Dando continuidade aos destaques da editoria de política do Valor Econômico deste sábado, temos aqui esta matéria que Congresso autoriza governo a mirar piso da meta em 2025. Essa medida foi incluída em texto que garante a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 por tempo indeterminado. E Lula vai à COP com rastro de problemas para depois. O presidente deu sinais de que vai adiar a nomeação do novo ministro do Supremo para meados do mês de novembro. E Mota diz que PEC da segurança pode ser votada no mês de dezembro. O relator prevê a entrega de parecer até o dia 4 de dezembro. Essa proposta voltou à pauta após a operação no Rio de Janeiro. E governadores de oposição a Lula anunciam no Rio a criação de Consórcio da Paz. Cláudio Castro recebe chefes de executivos de direita no Palácio Guanabara em encontro que serviu como plataforma para criticar o governo federal. E ainda, deputados defendem que projeto que define facção criminosa como terrorista seja votado em breve. Defensores do projeto dizem que a aprovação permitiria ampliar o uso contra traficantes de instrumentos bélicos e operacionais atualmente restritos às ações de combate ao terrorismo. E Lula pede celeridade ao PL antifacção e deve analisar texto na sexta-feira, que no caso foi ontem. Esse projeto estabelece a tipificação penal para a organização criminosa qualificada e considera também como um crime hediondo. E Omar Aziz dá parecer favorável à recondução de Paulo Gonet na PGR. Continuidade do atual procurador-geral precisa ser aprovada pelo Senado. Aqui diz que o líder do PSD do Senado protocolou na última quinta-feira, dia 30 de outubro, na Comissão de Constituição e Justiça, um parecer favorável para a recondução do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, para mais 2 anos à frente do órgão. Essa leitura será feita na próxima quarta-feira, dia 5 de novembro,
E a sabatina no colegiado está marcada para a semana seguinte, no dia 12. Essa recondução foi assinada pelo presidente Lula em 27 de agosto. Paulo Gonet precisa ser aprovado por maioria simples na CCJ e no plenário, onde o número necessário é de 41 votos. E em seu relatório, Omar destaca que Gonet teve uma atuação apartidária à frente da PGR e defende a sua continuidade no comando do Ministério Público. E lembrando também que Gonet tomou posse em 18 de dezembro de 2023 para um mandato de 2 anos. Essa recondução, na verdade, acontece em um contexto relevante. O PGR foi uma das autoridades brasileiras ao lado de ministros do Supremo Tribunal Federal até o visto revogado pelo governo norte-americano. E a gestão de Donald Trump afirma que Bolsonaro estaria sendo perseguido pelo judiciário brasileiro. No Supremo, a recondução é vista como um gesto de Lula a Gonet. O ex-presidente estaria sinalizando que concorda com a atuação discreta do PGR, inclusive em processos contra os políticos. E quando foi indicado para mais 2 anos, Gonet agradeceu a Lula e disse estar animado e confortado pela demonstração renovada de confiança. Renovo também eu meu propósito de empenho e dedicação à causa da justiça, ao Ministério Público e também ao meu país, afirmou Paulo Gonet. E brigas eleitorais dificultam a integração dos governos para enfrentar a criminalidade, que é um próximo assunto em destaque também aqui no Valor Econômico. Aqui diz que essa operação letal no Rio é vista por especialistas como um exemplo negativo da falta de integração e do uso da segurança nos embates eleitorais. As disputas políticas entre Estados e União, somadas à desatualização do modelo de segurança pública previsto na Constituição, dificultam a busca de soluções para o problema da criminalidade no país, na avaliação de especialistas ouvidos pelo Valor Econômico. E o resultado da operação policial de terça-feira, dia 28 de outubro, no Rio de Janeiro, é visto como esse exemplo negativo da falta de integração e no uso da temática em embates eleitorais. O governador do Rio, Cláudio Castro, foi criticado por sua atuação, enquanto fazia queixa sobre uma suposta falta de apoio do governo federal, numa sequência de guerra de versões e informações desencontradas. E na noite da última quarta, dia 29, foi anunciada a criação de um escritório integrado no Estado, unindo as duas esferas. E existir conflito entre os entes piora o problema, de acordo com o cientista político Pablo Nunes, ele que é o diretor do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania do Rio de Janeiro. Ele afirmou o seguinte na entrevista: estamos assistindo a um uso eleitoreiro por parte das autoridades do Estado frente a essa questão, como uma forma de reforçar posições e fortalecer antagonismos, mas isso não colabora para a situação. E ainda, para o cientista político, o desenho das atribuições de responsabilidades na área de segurança pública previsto na Constituição de 1988 não dá mais respostas suficientes aos problemas do Brasil nessa área. Ele afirma que é necessária uma mudança institucional significativa para se adequar à nova realidade. E Nunes também observa que essa PEC da segurança que foi proposta pelo governo foi rechaçada por Castro, que agora entra em contradição ao clamar por um apoio federal. Esse texto, em tramitação no Congresso, sofre oposição de governadores de direita que se articulam contra a reeleição de Lula em 2026. Embora veja problemas na proposta de emenda à Constituição, como a aposta em uma lógica de polícia e confronto, o diretor
Também diz que a integração de forças e a maior participação federal são bem-vindas. E Nunes cita também, como um exemplo positivo nesse combate ao crime, a Operação Carbono Oculto, que envolveu órgãos de diferentes esferas do governo num esforço para conseguir asfixiar financeiramente outra facção criminosa, que é o primeiro comando da capital, o PCC. E TSE adia julgamento sobre criação do Missão, que é um partido idealizado pelo MBL. O adiamento ocorreu em razão da ausência justificada do relator, o ministro André Mendonça. E Congresso aprova a autorização permanente para isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Deputados e senadores incluíram Jabuti, que é um trecho estranho ao projeto, que permite ao governo perseguir a banda inferior da meta fiscal em 2025. Em setembro de 2025, vamos iniciar com os destaques do site do jornal O Globo. Temos aqui um assunto para a Guerra do Rio de Janeiro. Aqui diz que, sob julgo do CV, moradores criam códigos, compram pão de véspera e celebram o barulho. Na Avenida Brás de Pina, fora da favela, um cartaz pede paz, enquanto a população tenta manter rotina após a mega operação. E a Argentina e Paraguai enquadram CV e PCC como grupos terroristas e fomentam também um discurso da direita. O governo Lula, por outro lado, cita riscos à soberania e de intervencionismo dos Estados Unidos para evitar essa equiparação. De acordo com a pesquisa Datafolha, a operação mais letal da história do Rio foi considerada um sucesso por 57% dos moradores lá da região do Rio de Janeiro. Agora sobre a COP30. A ausência confirmada dos Estados Unidos provoca um receio de esvaziamento e alívio também em ambientalistas. E Trump e Bill Gates formam uma nova dupla de ataque anticlima. E sobre lições dos games, 5 jogos eletrônicos recomendados por psicólogos para incentivar a disciplina em crianças. Agora, temos aqui na editoria de saúde a vitória sobre o Parkinson, a luta de Moacir Luz contra a doença desde antes da cirurgia, a volta aos palcos. E sobre a família real, que é um destaque de hoje, neste sábado, Rei Charles III dará indenização milionária e renda vitalícia a Príncipe Andrew após escândalo e perda de títulos, afirma o jornal. Sob pressão dos Estados Unidos, Maduro recorre à Rússia, China e Irã para fortalecer a defesa da Venezuela. Jabela Megali escreve o seguinte: Bolsonaro encara a frustração por isolamento político e é aconselhado a virar a página. Também temos mais um outro assunto, que Mendonça pediu vista em processo contra governador de Roraima após Estado contratar o seu instituto. E aqui há um texto de Malu Gaspar. E regras mais rígidas para antecipar o saque aniversário do FGTS entram em vigor a partir de hoje. E no ranking internacional, luxo é brasileira. 2 hotéis no Brasil estão entre os 50 melhores do mundo em 2025. Agora, próximo destaque: 54 mortos eram de fora do Rio e alguns lideravam o CV em estados como Pará, Bahia, Espírito Santo e também aqui no estado do Ceará. E bares do Rio cancelam programação no fim de semana após essa mega operação por conta da sensação de insegurança. E além de Castro, Moraes terá audiência com pais para explicar essa operação. Na área da cultura e entretenimento, se fizermos comentários no JN, estaremos impondo a milhões uma opinião e esse não é o nosso papel, afirma William Bonner. E bisneto do primeiro detetive literário brasileiro escreve romance policial sem tiros. E Museu do Louvre instalará dispositivos anti-intrusão antes do fim do ano. Agora, em variedades, temos aqui outra matéria em destaque, que após reabertura,
Catedral de Notre Dame cedia primeiro casamento em 30 anos. Já no Correio Brasiliense de hoje, guerra no Rio. Governo envia ao Congresso projeto contra facções criminosas. E GDF vai apoiar o Rio de Janeiro em outras operações, afirma Celina Leão. O detalhamento sobre como a ajuda será implementada ainda está em processo de definição. E sobre urbanismo, concessão dos becos do Lago Sul e do Lago Norte volta ao debate. Projeto que regulamenta a concessão desses espaços aguarda sanção do governador Ibanez Rocha. E o Correio traz aqui uma entrevista que o tema foi sobre a Amazônia Azul. Pela primeira vez, oceanos entram na agenda da COP. Inclusive, falando sobre o evento da COP30, Estados Unidos e Argentina não confirmam a presença. Bioengenharia para diminuir as filas de transplantes. Agora um outro destaque é para a atenção nas Américas. Donald Trump nega planos de bombardear a Venezuela. E o outro destaque é sobre o Enem 2025. Prepare-se para a redação, o desafio de concluir textos na prova do Enem. E sobre o Dia dos Finados, a Igreja Messiânica promove o culto às almas dos antepassados neste domingo. Sobre a COP30, o ministro do Turismo afirmou que estamos nos livrando da síndrome de vira-lata. E delegado atingido em mega operação no Rio tem a perna amputada. Inclusive, temos aqui um texto de opinião do Correio Brasiliense. Eles escrevem o seguinte sobre essa situação da mega operação no Rio de Janeiro. Momento decisivo no combate às facções. Falta ao país um instrumento institucional capaz de integrar permanentemente as forças de segurança federais e estaduais. Divergências devem ser discutidas, não usadas como pretexto para paralisia. E sobre justiça climática, da promessa global à ação local. E sobre o meio ambiente, temos aqui a informação que os cientistas observam placa tectônica se despedaçando no oceano. Cientistas registram isso pela primeira vez, uma placa tectônica se fragmentando sob o Oceano Pacífico. Essa descoberta revela como o motor da Terra chega ao fim, como a gente observa aqui nesta fotografia desta placa se despedaçando lá no oceano. Em cidades, temos aqui que uma van com 22 atletas da equipe de ginástica de São Paulo capota lá em Brasília. E protesto em Brasília faz críticas à violência policial no Rio de Janeiro. Para o Dia dos Finados, venda de flores deve crescer até 7,6% no Distrito Federal durante o Dia de Finados. Uma mulher morre após uma descarga elétrica em Sobradinho. O Ministério Público denuncia 14 policiais militares por tortura contra um aluno do batalhão de choque. E o outro destaque é sobre fraude, que a polícia investiga grupo que vendia atestados e receitas médicas falsos. Na política, Marina critica a MP do setor elétrico, aprovada pelo Congresso. E Lula sanciona a lei que cria SUS da educação. E dono da Havan é condenado a indenizar Lula em mais de R$33 mil. E no Rio de Janeiro, líder do PT critica consórcio de governadores. E Boulos chama de consórcio antipatriótico, união de governadores em apoio a Castro. Já em alguns assuntos aqui do Brasil, o Ministério Público desarticula um dos maiores grupos neonazistas no Brasil. E o secretário do Rio diz que por um triz não prendemos o DOCA. Sobre mobilidade, Belém anuncia aplicativo de transporte para a COP30. E desastre climático de 2024 afetou mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul, aponta o IBGE. Agora, nos assuntos internacionais de hoje, americanos adotados temem a deportação. E furacão Melissa deixa quase 50 mortos no Haiti e na Jamaica. E sobre a defesa, Estados Unidos elevam risco de proliferação nuclear.
e grupo da ONU cobra investigação sobre a operação no Rio de Janeiro. Falando sobre economia, o Congresso aprova validade permanente para isenção do imposto de renda. E proposta da CNH acessível prevê cursos teóricos gratuitos. Sobre o meio ambiente, a ministra Marina Silva critica essa mudança na medida provisória do setor elétrico. Sobre o tarifaço, o vice-presidente Geraldo Alckmin diz que não há uma data para a conversa com os Estados Unidos. Já no Estadão, temos aqui este destaque do site que fala sobre a política, que o governo bate cabeça em busca de reação à crise da segurança e ordem é desconstruir consórcio da direita. Lula tira do papel medidas contra o crime organizado, adota estratégia de comunicação para se contrapor a adversários, mas ainda calibra o tom do discurso. A ala do PT quer ministério exclusivo para a segurança. E falando sobre negócios, maior empreendimento imobiliário do país, na Raposo Tavares terá 80 mil moradores até o ano de 2030. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui estes 3 textos. Primeiro, Estados Unidos e China adiam seu duelo. O armistício é frágil e o mundo segue preso à lógica da desconfiança e da fragmentação. Já um outro texto de opinião, instrumentalização da fé. Malafaia e Michele Bolsonaro deixam claro que fé verdadeira é a que atende a seus interesses. E o cadeado na porta arrombada é o último texto de opinião em destaque neste sábado. Após processo de regulação mal conduzido pelo governo, bancos tentam coibir pets ilegais. Já no site do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin acompanha a conclusão de projeto para adesão de São Paulo ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Presidente do Supremo e CNJ lança ações voltadas para o sistema prisional em Bauru, no São Paulo. Isso porque o ministro disse que a violência que assola diversos estados brasileiros passa pelo olhar à reinserção dos egressos do sistema penal. E aqui também temos a notícia que o Supremo promove diálogo acadêmico sobre questão fiscal e judiciário. E pedido de vista suspende julgamento sobre dever de informar direito ao silêncio em abordagem policial. Esse julgamento em específico tem 3 votos proferidos e o ministro André Mendonça pediu mais tempo para analisar esse tema. E Supremo uniformiza regras para licença parental no Serviço Público Civil e Militar de Santa Catarina. Essa decisão amplia proteção a crianças e gestantes e também garante o tratamento isonômico aos servidores. Já no site de notícias da Agência Brasil, temos aqui um grande destaque para o meio ambiente. Geólogos flagram fragmentação de placas tectônicas nas Américas. Pesquisa de universidades dos Estados Unidos identificou esses padrões de movimentação. E Corrida Colabora Gov celebra Dia do Servidor e promove integração. Também temos aqui que Lula inaugura obras em Belém e participa de eventos ligados à COP30. O presidente permanece na capital paraense até o dia 7 de novembro. Já sobre a economia, prêmio de 34 milhões da Mega Sena será sorteado neste sábado e essas apostas podem ser feitas até às 19 horas no horário de Brasília. E novas regras do saque aniversário do FGTS entram em vigor neste sábado. Na política, a presidenta do México pede a Lula apoio para a produção de etanol. A Cláudia também demonstrou interesse nos programas sociais. Sobre direitos humanos, em Atos, o Movimento Negro pede investigação independente de ação no Rio de Janeiro. Esses protestos aconteceram em São Paulo, Brasília e também no Maranhão. E no esporte, temos aqui um destaque para o tiro esportivo. Aqui diz que o Alexandre Galgani é bronze em etapa
da Copa do Mundo. Já na editoria de saúde, temos aqui mais algumas informações sobre o metanol. 9 estados investigam casos de intoxicação. E até o momento, o país tem 59 notificações confirmadas em 5 estados. Na editoria de economia, em alta de 8 pregões, Bolsa registra 5º recorde seguido. E o dólar fecha o dia estável e alta em outubro é de 1,08%. Também temos aqui mais uma notícia em destaque neste sábado, que a Receita exigirá CPF de cotistas em todos os fundos de investimento. Essa medida pretende combater a lavagem de dinheiro e também os esquemas criminosos. IDPU defende rejeição de denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro. A defesa fala em exercício legítimo da liberdade de expressão. Um outro assunto também é dizendo que o Fundo Brasil doa recursos para famílias das vítimas da operação no Rio de Janeiro. E por último, São Paulo tem queda em casos de estupros e homicídios dolosos em setembro. Essas ocorrências de furtos crescem em todo o estado paulista. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país, no segundo bloco de notícias, na edição deste sábado. Quero agradecer a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.